Muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Hoje temos Helena Pereira, da Edit Value, connosco para falar sobre como transformar investimento produtivo em poupança fiscal, ou seja, fazer isto com o investimento certo. E estamos aqui a falar do ReFi, por exemplo, que a Helena já vai explicar melhor do que se trata e como pode ser aplicado. Portanto, bom dia, Helena. Seja muito bem-vinda a este espaço da Associação Empresarial do Minho e passo-lhe então a palavra para nos falar aqui destas oportunidades. Obrigada, Angélica. Vou partilhar o meu ecrã. Ok. Sim. Um segundo. Pronto, ok. Já estão a ver a apresentação? Sim, está ótimo. Certo. Obrigada. Está ótimo. Pronto, antes de mais, agradecer o convite da Eminho para estar aqui neste evento da Speed Talk, que já é muito famoso no ambiente empresarial e que temos todo o gosto em participar. Neste caso, falarmos aqui um bocadinho de um benefício fiscal que poderá ser aplicado a projetos produtivos, projetos de âmbito produtivo. Então, nestes próximos 20 minutos vai ser aqui uma conversa onde tentamos abordar um bocadinho em mais pormenor de que é que se trata este benefício, o regime fiscal de apoio ao investimento. Pronto, o ReFi, só um segundo. Ok? O ReFi já é um benefício com alguns anos, não é um benefício propriamente recente. Foi criado em 2014 pela portaria 2015, publicado em 2015 na portaria 297/2015 de 21 de setembro, e desde então faz parte integrante do Código Fiscal ao Investimento. Já sofreu algumas alterações, mas o seu cerne mantém-se, que é apoiar o investimento produtivo nos setores considerados estratégicos. Para quê? Promover a competitividade das empresas, a inovação, o crescimento sustentável e a própria criação de emprego na zona onde se aplicam os investimentos. E o que é que ele permite? Permite às empresas deduzir ao seu imposto, o IRC, o imposto a pagar nesse ano fiscal, deduzir uma percentagem do investimento produtivo realizado. Mas isto é o geral, não é? Existem regras de elegibilidade que estão legisladas na tal portaria, no Código Fiscal ao Investimento, que nos dá algumas dicas de quem é que efetivamente pode usufruir deste regime fiscal. O regime ReFi não é um regime fiscal que pode ser utilizado por qualquer empresa. O primeiro critério de elegibilidade é o CAI de atividade. Só se aplicam a algumas empresas que exerçam uma atividade específica. São várias, ok? As mais comuns inserem-se na indústria transformadora, é onde nós vemos mais projetos de investimento produtivo, mas também temos projetos, e podem-se aplicar a projetos de aumento da capacidade instalada, por exemplo, na área da restauração, na área de investigação científica, interesse pós-turismo, ou até mesmo na área de consultoria e programação informática, ok? Estas atividades são todas elegíveis. No entanto, fazer aqui uma ressalva que, apesar do CAI ter potencial de elegibilidade, se enquadrar numa destas atividades, poderá estar excluído, ok? Dentro destas atividades existem certos CAIs que não cumprem com certos requisitos que temos que analisar caso a caso. Por exemplo, é o caso de certas atividades inseridas na agroalimentar que poderão estar excluídas do ReFi. Pronto. Depois, o segundo passo é então verificar se a empresa cumpre com outros requisitos de elegibilidade, que são estes: contabilidade organizada, o seu lucro tributável não pode ser determinado por métodos indiretos, tem que ter sempre uma situação tributária e contributiva regularizada, nunca poderá ter dívidas ao Estado, ok? E também não pode ser uma empresa em dificuldade. De uma forma geral, são as regras de elegibilidade. Vamos então olhar para as regras de aplicação do benefício. O benefício pressupõe que a empresa invista em ativos produtivos que se enquadrem nestas despesas elegíveis. São ativos fixos tangíveis, ok? Produtivos, desde que adquiridos em estado novo e que sejam explorados pela própria empresa, com exceção de alguns ativos, que são os terrenos, qualquer tipo de construção, aquisição, reparação e ampliação de edifícios, exceto, e este exceto é muito importante,
se forem instalações produtivas ou estiverem associado a atividades turísticas, de produção de audiovisual e a própria atividade administrativa. Okay? Este salvo é mesmo muito importante. Depois, também não são elegíveis, excluem-se viaturas ligeiras passageiros ou mistas, qualquer tipo de mobiliário, de decoração, salvo, novamente aqui uma exceção, se esse mobiliário, artigos de conforto, estiver associado a um projeto de equipamento hoteleiro, ok? Equipamentos sociais também não são elegíveis, ou outros bens que, obviamente, não estão em exploração à empresa, logo não podem usufruir do benefício. Também são consideradas despesas elegíveis ativos intangíveis, okay? Desde que esteja relacionado com transferências de tecnologias. As patentes, as licenças, o próprio know-how poderão usufruir aqui do RFAI. Desde 2024, isto é recente, esta alteração, podem ser imputados ao projeto do RFAI custos salariais, com a contratação de novas pessoas para a criação de postos de trabalho associados ao projeto, desde que essas pessoas tenham nível de habilitação em que, pelo menos, mestrado e doutoramento. Okay? Mestrado e doutoramento abaixo disso não poderá ser incluído no RFAI. Estando explicado que tipo de despesas elegíveis é que nós podemos considerar, temos que olhar para o conceito de projeto, porque apesar de estar listado, e claramente listado, que tipo de despesas é que podemos considerar, essas despesas têm que obrigatoriamente estar associadas a um projeto de investimento inicial. O que é isto? Um projeto de investimento inicial. Está legislado também no Código Fiscal ao Investimento e diz-nos que, no âmbito do RFAI, apenas podem usufruir deste incentivo se estiver perante um projeto de criação de um novo estabelecimento, de um projeto de aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, de diversificação da produção de um estabelecimento, ok? Então, produzimos uma coisa e passamos a produzir outra completamente diferente, ou então uma alteração fundamental do processo da produção global. Neste caso, até estamos perante uma alteração da própria atividade da empresa, alteração do CAI, ok? Ou seja, podemos ter aqui despesas elegíveis, mas apenas podemos considerá-las no âmbito do RFAI se elas estiverem associadas a uma destas tipologias de projetos de investimento inicial. Os mais comuns, claramente, é a criação de um novo estabelecimento ou o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente. Estes são os mais comuns que nós vemos e nos cruzamos anualmente. Ok, temos um projeto, temos despesas elegíveis, cumprimos com todos os critérios de elegibilidade, podemos usufruir então de um benefício financeiro. Qual é que é esse benefício? Estivermos a falar de empresas que aplicam o projeto, ok? Neste caso é onde o projeto vai ser aplicado. No Norte, Centro, Alentejo, Açores ou Madeira, a comparticipação financeira será 30% da despesa elegível até 15 milhões. A partir dos 15 milhões, aplica-se uma taxa de 10% do investimento relevante da despesa elegível. Ok? Se estivermos a falar de um projeto aplicado na zona do Algarve ou certas áreas da área metropolitana de Lisboa e Península de Setúbal, apenas aplica-se uma taxa de 10% aos investimentos relevantes. Certo? Há aqui claramente uma preferência por zonas norte, centro, Alentejo, Açores e Madeira, onde a comparticipação é superior. Pois, para além disso, e é raro acontecer, poderá acontecer aqui algumas isenções a nível de IMI, IMT, imposto de selo, em operações relevantes, que na maioria dos casos é aquisições de prédios. Isto é raro acontecer porque também há uma intervenção e uma aprovação prévia por parte do município, ok? Mas está previsto. Calculado o benefício, temos que o usar, certo? Temos que o deduzir ao nosso imposto de IRC, uma poupança fiscal. E podemos deduzi-lo como? Usá-lo como? Pronto. No primeiro ano de atividade de uma empresa e nos 2 anos posteriores, ou seja, nos 3 primeiros anos de atividade da empresa, ela poderá deduzir 100% da coleta de IRC. O que é que isto significa? Pode simplesmente não pagar imposto nesses primeiros 3 anos porque abateu o nosso benefício fiscal. Nos restantes anos,
há um teto máximo, que esse teto é 50% do imposto a pagar. Ou seja, a empresa terá sempre que pagar 50% do imposto e os outros 50% são abatidos pelo nosso benefício fiscal. E se a dedução não puder ser utilizada toda nesse ano, também é muito comum, porque estamos a falar de benefícios fiscais, às vezes de milhares de euros. É simples. Pode simplesmente ser abatida nos 10 períodos de tributação seguintes. Durante 11 anos, a empresa poderá estar a beneficiar do benefício fiscal REFAI. Posto isto, e tendo usufruído do benefício, a empresa, à partida, está-se a comprometer com certas obrigações legais. Okay? Quais são? Muito simples. Se estivermos a falar de PMEs, que também é o mais comum, durante 3 anos, a empresa é obrigada a manter os bens na empresa e na região onde foram objeto de investimento. E esses bens são as despesas elegíveis, ok? E também durante 3 anos tem a obrigatoriedade de manter os postos de trabalho criados no âmbito do projeto, certo? As outras empresas, as grandes empresas, estas obrigações estendem-se por um período de 5 anos. Pronto, agora a nossa sugestão é pegar nestes conceitos todos teóricos e apresentar aqui 3 exemplos simplificados, ok? Mas que, a nosso ver, é mais fácil ilustrar como é que este benefício fiscal efetivamente poderá contribuir para uma poupança fiscal de empresas que têm um investimento produtivo em curso ou já finalizado no ano anterior. Pronto. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo é um projeto de compra de equipamentos em confecção de têxtil. A empresa veste bem, é uma confecção de pijamas, está sediada em Barcelos e no ano de 2025 realizou aqui meia dúzia de investimentos. O primeiro investimento foi uma máquina de costura no valor de 2.600 euros mais IVA. Depois comprou 2 telemóveis no valor de 1.350 e comprou também uma carrinha de transporte de mercadorias híbrida, 40.000 euros. Para além disto, contratou mais uma costureira e passou a ter 8 trabalhadores. Okay? Estamos a ver aqui uma microempresa que tem uma atividade transformadora e que aplicou o benefício fiscal do REFAI com um benefício fiscal previsto de 13.185. Mas agora vamos olhar para este projeto tendo em conta tudo o que o REFAI exige e tudo o que o REFAI nos indica, ok? E vamos fazer aqui uma análise mais criteriosa. Em primeiro lugar, efetivamente, tem um CAI elegível. Mas depois, vamos olhar para os investimentos. Ok, a máquina de costura é um equipamento produtivo com potencial de exigibilidade. E o telemóvel? Fomos a ver, o telemóvel era simplesmente para o uso dos administradores. Em nada contribuía para o aumento da produção. Okay? Era um equipamento de apoio administrativo. E depois a carrinha, teoricamente, uma carrinha de transporte de mercadorias é elegível, mas também fomos a ver e verificamos que logo a seguir à compra foi vendida uma carrinha de transporte de mercadorias a gasóleo. Ou seja, esta carrinha serviu para substituir uma já existente. Em nada acrescentou a capacidade instalada da empresa. Conclusão. Temos aqui um CAI elegível, temos aqui investimentos com potencial de elegibilidade, houve efetivamente uma criação líquida, porque aumento de um posto de trabalho, mas depois o projeto de investimento inicial não está definido. Tratou-se de aquisições feitas de forma avulsa, não houve nem criação do estabelecimento, nem aumento da capacidade instalada, por isso a poupança fiscal efetiva é de 0 euros. Ok? Vamos passar então para um segundo exemplo. Instalação de uma máquina de automatização. Pronto, a empresa Alma de Madeira é uma carpintaria, trabalha em Braga e em fevereiro de 2025 iniciou um investimento para 2 anos, que se prevê terminar em dezembro do próximo ano. O objetivo da empresa é implementar uma nova linha produtiva automatizada para o corte de peças de madeira. No ano de 2025 também realizou aqui um conjunto de investimentos, comprou 2 máquinas produtivas, um portátil, um software AutoCAD, fez muitas obras a nível de produtivas e da sua instalação, porque para instalar a nova linha produtiva teve que
reformular todo o layout da empresa, ok? Houve várias demolições de paredes, mudou-se a zona da copa, as zonas das casas de banho, para aumentar a área metros quadrados fabris e instalar a nova zona produtiva. Para além disso, comprou um empilhador e contratou um engenheiro de produção, ok? Aplicando a taxa prevista de 30%, uma vez que está sediada na Zona Norte, o incentivo fiscal previsto é de 86.550 euros. Vamos novamente fazer o exercício de olhar para este projeto de forma mais criteriosa no âmbito do REFAI. CAI elegível. Correto, é elegível. Eles têm um CAI de fabricação de outros produtos de carpintaria. Investimentos elegíveis. Tem alguns. Máquinas produtivas são elegíveis porque todas estavam associadas à nova linha de produção. As obras, na sua maioria, também são elegíveis. Houve aqui demolições e reconstrução do layout. Aumento da estufa é uma consequência da linha produtiva, uma vez que produzem mais, têm que pintar mais materiais, logo também faz parte do projeto de aumento da capacidade. No entanto, há aqui a situação da copa. Eles construíram uma nova copa, mas a copa é considerada uma zona social. E tudo o que são investimentos sociais não são elegíveis no âmbito do REFAI. Ou seja, de todas as obras, teve-se que se retirar os investimentos específicos referentes à copa. Por fim, também se verificou que o empilhador foi adquirido usado. O empilhador era de 2020, a empresa achou que estava a comprar novo, mas depois fomos a ver e o empilhador estava no estado de usado, logo não é elegível. Para o REFAI também se associou aqui o custo salarial do engenheiro, porque ele tinha nível de mestrado, okay? Por isso também é elegível. Estamos perante um projeto de investimento inicial de aumento da capacidade instalada, onde se prevê um volume de produção superior a 20% face ao ano pré-projeto. Há aqui, então, enquadramento no âmbito do REFAI. No entanto, está aqui um problema da empresa, que é, se recordam, o REFAI pressupõe uma criação de postos de trabalho. E neste momento, em 2025, a empresa teve uma diminuição da criação líquida. Ou seja, em 2026, no ano do fim do projeto, a empresa terá que salvaguardar que haverá a criação líquida de postos de trabalho. Tem que contratar mais pessoas para poder cumprir com as obrigações legais do REFAI. A poupança fiscal calculada, então, retirando os investimentos não elegíveis, situa-se nos 74.000 euros e 250 euros, que poderão ser, então, usufruídos por um período de 10 anos. Okay? Para além do ano fiscal em que foi calculado o REFAI. O último projeto, o último exemplo que tenho aqui para vos mostrar é um projeto da empresa, naturalmente, que em 2023, foi criado em 2023, e devido ao seu sucesso do primeiro restaurante, quis abrir uma segunda unidade em Lisboa. O projeto iniciou em 2023 e prevê-se que terminasse em 2025 e efetivamente terminou em 2025. Nesse ano, no ano 2025, realizou também um conjunto de investimentos, equipamentos de cozinha, mesas e cadeiras, obras no jardim exterior, repavimentação de parques de estacionamento e contratação de gerente de sala. Se bem se recordam, na zona de Lisboa aplica-se uma taxa de incentivo de 10%, e então o benefício fiscal previsto, a poupança calculada prevista, situou-se nos 22.840 euros. Novamente, o mesmo exercício. Verificou-se que o CAI é elegível e em termos de investimentos, a maioria não. Porquê? Equipamentos de cozinha, certo, está tudo bem, uma nova cozinha, retirou-se os equipamentos usados, porque não são elegíveis. Neste caso, o mobiliário, todo ele também é elegível. Obras da esplanada, apenas, obras do jardim, apenas as relacionadas com a esplanada, porque tudo o que é embelezamento também não é elegível no âmbito do REFAI, ok? A repavimentação de parques de estacionamento. Estamos a falar de algo que já existia e passou a existir as mesmas condições. Pronto, o pavimento simplesmente mudou de material, mas ele estava lá, continuou a estar. Não é elegível. E o custo salarial do gerente também não é elegível porque ele tinha habilitação de licenciatura. Ou seja, feitas as contas, a poupança fiscal calculada é de 6.340 euros
e estamos perante um projeto elegível de criação de novo restaurante, com um aumento do número de restaurantes, e verificou-se que houve uma criação líquida de postos de trabalho de 5 trabalhadores, que têm que ser mantidos por um período de 3 anos, tanto os trabalhadores como todos os equipamentos comprados e associados ao REFAI. Posto isto, e tendo em conta os exemplos e a legislação em vigor, temos aqui recomendações finais que consideramos que todas as empresas devem apontar para usufruírem de um REFAI descansados. E são muito simples, são apenas 3. O primeiro é o planeamento. O que nós aconselhamos é iniciar um projeto REFAI planeado, estrategicamente, com os objetivos estratégicos bem definidos, com estimativas dos resultados a alcançar, com metas, tudo muito bem estruturado, por forma a cumprir com o tal critério de ser um projeto de investimento inicial. Depois, a segunda recomendação, e é uma obrigação também, é ter uma organização documental fundamentada. Porquê? Nós temos que provar que o cálculo do REFAI foi bem aplicado, que o projeto também está bem aplicado no âmbito da legislação. Por isso é necessário criar um dossiê fiscal que cumpra com todas as obrigações fiscais e legais. Numa eventualidade de uma auditoria, nós consigamos provar que foi bem cumprido. Ou seja, somando um planeamento a uma organização documental, temos então a prevenção. Com a prevenção, diminui-se o risco e temos a certeza que o REFAI foi bem aplicado no âmbito da nossa atividade. Pronto, antes de passar novamente à Angélica para abrir aqui o potencial de perguntas, convidava-vos só apenas a visitar as nossas redes sociais, deixo-vos também aqui um e-mail da Edit Value para se tiverem alguma questão mais em concreto ou queiram saber mais dos nossos serviços, estão à vontade para nos contactar. Passo então a palavra à Angélica. Muito obrigada, Helena, pela sua exposição. Realmente, pois está aqui a colocar, este espaço agora é para as pessoas que estão a assistir poderem colocar as suas questões, poderem transmitir alguma opinião, portanto, disponham, se quiserem abrir o microfone ou se quiserem escrever, aproveitar que está aqui a Helena para falarmos aqui um bocadinho mais do REFAI. Porque efetivamente estava a dizer que já existe desde 2014, mas depois foi em 2015, não é? Mas efetivamente tem sofrido aqui algumas alterações e, embora se fale muito de REFAI, eu fico sempre com a ideia que os empresários ainda não aproveitam devidamente este benefício, ou seja, já percebi que é preciso ter aqui muito cuidado e muito planeamento, porque há efetivamente situações que não se aplicam, não é? Portanto, por nós que numa fase inicial acharíamos que se aplicaria e não, estava-nos a mostrar com exemplos concretos, mas se realmente podemos aproveitá-lo, devemos tentar ver onde podemos aproveitar e nos tempos em que correm, qualquer benefício fiscal, qualquer coisa que seja benefício é sempre bom, não é? Como é óbvio. Não sei se alguém quer colocar alguma questão à Helena, estejam à vontade. Não, Helena foi muito esclarecedora. Muito claro. Já foi há muito tempo atrás, há anos, mas já não é a primeira vez que falamos do REFAI, como eu estava a dizer, e o REFAI não é nenhuma novidade, mas, por outro lado, é importante reforçarmos todas estas questões. Acho que o fez muito bem, porque, efetivamente, dizer que empresas são elegíveis, como é que funciona, quais é que são as despesas elegíveis, portanto, tudo isto é realmente importante. Temos aqui uma questão já agora, acho eu. Portanto, temos aqui da Isabel Lopes, bom dia. Uma empresa com um projeto PT 2030, Portugal 2030, inovação produtiva aprovado, pode beneficiar do REFAI? Não sei se a Helena consegue responder esta questão. Sim, sim. É uma boa questão, porque isso é muito comum. Okay? Inovação produtiva também financia investimentos produtivos e também está associado a um projeto destas tipologias de investimento inicial. Por isso é muito comum acontecer potencial acumulação. Por isso, sim, são acumuláveis. No entanto, e há aqui um no entanto sublinhado a vermelho, que é o REFAI é um benefício de âmbito regional e aqui já estamos a ir ao regulamento europeu, ok?
Sendo um benefício de âmbito regional, tem que cumprir com as taxas limites aplicadas a essa região. São as chamadas taxas de auxílio regional. Por isso, podemos aplicar juntamente com os investimentos de inovação produtiva, mas no final do projeto de inovação produtiva, temos que olhar para o inovação produtiva, para o REFAI e outros investimentos do Portugal 2030 que usufruíram apoios daqueles investimentos elegíveis e ver se ultrapassou a taxa de auxílio regional. Para terem uma ideia, neste momento, a taxa de auxílio regional para o Norte situa-se nos 50%. Então, se ultrapassar essa taxa, a empresa terá que devolver o benefício que usufruiu a mais. Okay? Por isso, é um caso muito comum, mas um caso que também implica muito planeamento, novamente, muito estudo e muita prevenção, porque depois depende se a empresa gosta de assumir mais risco e quer fazer estes cálculos no final, ou simplesmente quer, a priori, prevenir que não vai ultrapassar estas taxas máximas de auxílio. Ou seja, isto tem que ser sempre, voltando a repetir aquilo que está a dizer, tem que ser sempre pensado com clareza se vale a pena ou não é? Na Avançar com maioria esta dos questão do casos vale benefício. sempre a pena. Vale a Na pena, maioria dos sim. casos vale sempre a pena. Agora, se calhar temos que olhar para cada situação e perceber se vale a pena na sua totalidade de colocar os investimentos todos elegíveis ou para o REFAI ou para a inovação produtiva, por forma a cumprir com esse regulamento das taxas de auxílio regional. Okay? Mas é Muito uma bem. situação em que vale a pena usufruir dos dois casos, porque tem um incentivo de subvenção não reembolsável, Portugal 2030, e depois tem uma poupança fiscal. Okay? Claro. E depois, somando isso tudo, o benefício para a empresa é mesmo muito bom e é de aproveitar. Muito bem. Isabel, espero que tenha sido esclarecedor. De qualquer das formas, ficam os contactos. Aproveito já, temos aqui outra questão, mas aproveito para dizer que iremos enviar uma apresentação para todas as pessoas, esta apresentação ou semelhante, para todas as pessoas que estiveram a assistir. Tenho os contactos todos no fim, portanto, mais questões, ou se precisarem de um acompanhamento mais próximo ou de esclarecer, contactam a Edit Value e a Edit Value estará cá para também vos ajudar nesse sentido. Temos aqui uma questão do Daniel Oliveira, que diz: bom dia, o REFAI pode ser cumulável com outros benefícios fiscais? Pode, desde que não seja da mesma natureza. Ou seja, se for um benefício fiscal para investimentos produtivos, que já não há muitos, havia a DLRR, pode ser cumulável. Ou melhor, não pode ser cumulável. Na DLRR também poderia ser, cumprindo certos requisitos. Por isso, sim, a empresa pode definir uma estratégia, pode definir aquilo que está a executar ou aquilo que pretende executar nos próximos anos e perceber se existe algum benefício fiscal que se enquadre nessa estratégia, que poderá ser então o REFAI, se tratar de investimentos produtivos, poderá ser, por exemplo, e muito comum também acontecer o CIFID, que é um investimento associado ao investimento. Há muitas empresas que têm estas duas estratégias implementadas ao mesmo tempo, do ID e do aumento produtivo. Por isso, pode ser o incentivo da valorização salarial. Há aqui várias formulações que, usando ao mesmo tempo, a empresa pode somar esses benefícios e chegar ao fim do ano fiscal e não pagar imposto. Okay? Muito bem. Portanto, lá está. Não querendo ser repetitiva, mas o planeamento é sempre é a palavra-chave, não é? Portanto, isto tem que ser pensado caso a caso, empresa a empresa, mediante os investimentos que está a fazer, mediante aqui uma Muitas estratégia. Vezes as empresas têm esse planeamento, mas simplesmente não olham para as ofertas disponíveis em termos de benefício, ou em termos até de apoio de Portugal 2030, para perceber se pode aplicar aos casos deles. Ou seja, o planeamento está lá, o investimento está lá, mas depois não é ultrapassado a questão de vamos ver se conseguimos reter algum benefício daquilo que quero fazer para a minha empresa. Ela vai crescer, de qualquer das maneiras, mas será que eu consigo ter aqui algum tipo de apoio ou algum tipo de comparticipação, benevolência em termos de financeiros ou fiscais? E quando se acha que consegue, deve-se tentar, não é? Portanto, é por isso que Claro, eles claro que existem. sim, Portanto, claro que sim. se é para benefício da empresa, não é? Portanto, acho que sim. Não sei se, Daniel, penso que foi esclarecedor. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Disponham, portanto,
sim, portanto é acumulável, depende dos benefícios, mas é acumulável, portanto, com o CIFID, por exemplo, que também também é um benefício muito conhecido, não é? E bastante usado, na minha opinião. Portanto, não sei se mais alguém quer colocar. Como eu disse, iremos partilhar a apresentação. Muito bem. Temos aqui a Joana, que nos pergunta como se pode candidatar ao REFAI. Ok. Portanto, isto é uma pergunta simples, mas Simples, ao mesmo tempo importante. pertinente. Claro. O CIFID, que é um benefício muito comum e muito conhecido, pressupõe uma candidatura. Okay? O REFAI não pressupõe candidatura. O REFAI pressupõe que o sujeito passivo, a empresa, comunique às finanças, através do preenchimento da modelo 22, o benefício calculado. Ou seja, não há uma candidatura, não há uma análise por nenhuma entidade, há simplesmente um usufruto. Há um exercício de confiança no sujeito passivo de que está a aplicar bem as regras do REFAI. No entanto, novamente, no entanto, a empresa poderá mais tarde vir a ser inspecionada pela autoridade tributária para perceber se o REFAI foi bem aplicado. E nesse caso tem que provar que sim, não é? Tem que mostrar o seu dossiê fiscal, como é que calculou, qual é que é o projeto, todo tipo de evidências para As despesas efetivamente elegíveis, não é? Aquilo que falamos há exatamente pouco, não é? Claro. tudo para comprovar que aquele cálculo foi bem feito, que o REFAI foi bem aplicado e que naquele ano fiscal a empresa efetivamente usufruiu e bem do benefício fiscal do REFAI. Okay? Ou seja, não há uma candidatura, é preciso reportar o benefício fiscal a cada ano e é sempre a cada ano os investimentos que são aplicados, ok? E depois, na eventualidade de surgir uma inspeção, ter todas as ferramentas para diminuir o risco de ter que devolver o benefício que não deveria ter usufruído ao Estado. No fundo da contabilidade, ao fazer o fecho do ano anterior, faz aqui os cálculos com o empresário, vê o que é elegível ou não e faz aqui o. E decidem se faz sentido aqui o benefício ou não. Ok. Sim, sim. Se faz sentido aplicá-lo. Muito bem. Portanto, não é uma candidatura, é uma decisão que é tomada por parte da empresa, acompanhada por alguém entendido na matéria, como é a Talvez, se calhar, por seja exemplo. por isso, desculpa interromper, Angélica, mas o Vontade. comentário que fez inicialmente, que é um benefício já com alguns anos, mas que não é muito utilizado pelos empresários, vem um bocadinho por aqui, porque há um risco associado. Okay? Há o risco de ter que devolver se for mal aplicado. E então os empresários afastam-se um bocadinho do REFAI por causa desse medo de mais tarde ter que devolver o imposto que deixou de pagar. Mas, novamente, se houver um planeamento estratégico, se houver uma boa história, se efetivamente se cumprir a priori com todas as etapas do REFAI, em princípio, o risco vai ser muito baixo e que o empresário deve efetivamente usar aquilo que tem à disposição. Portanto, se o empresário for bem assessorado, bem acompanhado, vai perceber melhor quais são as despesas elegíveis ou não, e, portanto, a probabilidade de ter problemas é menor, não é? No caso de haver uma inspeção, uma fiscalização, não é? Claro. Muito bem. Não sei se mais alguém tem, portanto, aproveitem, empresários. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Pronto, eu penso que já respondemos aqui também, já respondeu várias, portanto, acredito que existam muitas outras, também daí ficarem os contactos e iremos enviar os contactos. Eu queria só dizer que podem acompanhar toda a informação e os eventos que a Eminho está a levar a cabo e os que levará nos próximos meses no nosso site, ifaneminho.pt, e, portanto, iremos partilhar esta informação. Também iremos partilhar um inquérito de satisfação e de opinião sobre esta Speed Talk e, portanto, muito obrigada a todos e agradeço à Helena pela sua disponibilidade e a forma como realmente foi exemplificativa naquilo que era pretendido. Portanto, deu aqui 3 exemplos de 3 empresas diferentes, o que era elegível, o que não era, como é que funcionava, o que se pensava que se ia receber, mas afinal vai-se receber menos, portanto, qual é a razão, não é? Portanto, aqui, receber, entre aspas, que vai ser deduzido, não é? No fundo, aqui à coleta, não é? Mas
e me parece que assim com exemplos práticos realmente torna-se bastante mais fácil perceber como é que funciona o benefício. Helena, muito obrigada pela sua Angélica, colaboração, obrigada a todos e obrigada. até à Boa próxima. tarde.